Talvez a pergunta que eu mais tenha recebido e eu preciso urgentemente responder: como preparar e como montar o meu kit de solo em casa? Bem, rapaziada, todos já devem ter visto nossos kits de solo que a gente tem lá no nosso site. Qual a primeira coisa que você precisa entender antes de comprar um kit de solo? Que você precisa ter uma base. E essa base normalmente já com matéria orgânica, o famoso humus de minhoca. Então você precisa ter uma base já na quantidade adequada para você simplesmente misturar o kit de solo naquela base. E aí poder produzir o seu solo na sua própria casa. Qual que é a principal vantagem de montar o seu solo na sua casa? Bem, basicamente você vai estar preparando todos aqueles nutrientes e toda aquela biologia já nas condições ideais da onde a sua planta vai ficar. Então a temperatura, a umidade do seu local vai interferir no seu solo desde o início. Então você garante que desde o começo você já tenha as bactérias, os micro-organismos, toda aquela biologia e os nutrientes adaptadas ao seu local. Bem, então basicamente é só chegar, botar em casa junto com a minha base e tá pronto? Não, você precisa deixar descansar esse solo. A gente chama isso de cozinhar o solo. Basicamente a gente dá um tempo para aquele material e aquela biologia se assentar, conversar ali entre eles, liberar o que eles precisam liberar antes de você colocar na sua planta. Lembrando que a gente está montando um solo do zero, do início, a gente precisa ativar ele aí. Para ativar esse solo, basicamente você precisa de água. A umidade ali do solo já vai começar a ajudar as reações químicas a acontecerem. Então, a partir do momento que você começou a umedecer aquele substrato aí na sua casa, você já está condicionando a vida e os nutrientes a entrarem em reação ali. E esse é um dos principais fatores que você precisa prestar atenção. Você precisa manter a umidade do solo. Você não pode deixar aquilo lá secar. Então, como que eu posso guardar aquilo? Existem várias formas de você poder guardar aquele solo, seja num saco de ráfia, num saco de lixo, desde que você mantenha a umidade e garanta uma circulação de ar. O ar precisa respirar, ele não pode ficar sufocado em alguma sacola. Então, aquele resumo: tenho a minha base, tenho o meu kit de solo, misturei em casa, umedeci, fiz a primeira rega, ele começou a descansar, dei o tempo de descanso, pronto. Agora você pode plantar plantas por muito tempo no mesmo solo. E se aquele solo perder um pouquinho da força ali com o tempo, não tem problema nenhum. Você pode recondicionar, readicionar o kit ou uma parte do kit para montar um novo solo, um novo em folha. Sem falar que você já viu o preço que sai você montar seu solo em casa do que comprar um pronto.